Ainda sobre o Vasco, reabrindo conversas por um atacante argentino, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo. O Marinax está dizendo que ama o Rio de Janeiro. O Marinax, quem ama mesmo o Rio é o seu filho, o Miltiades Marinax. Já contei para vocês que se depender do filho do Marinax, a escolha entre Vasco e São Paulo será pelo Cruz Maltino, tá? O Miltiades veio para o Rio de Janeiro no ano passado para a disputa do Mundial de Clubes Sub-20, Olympiacos e Flamengo. O Flamengo venceu com enorme dificuldade. E o Miltiades ficou alucinado com o Rio. Ele gostou demais e estava trabalhando nos bastidores para o pai comprar o Vasco, porque ele queria se tornar o presidente e morar no Rio. Era essa a ideia do Miltiades, tá? Mas, apesar desse lobby gigante, o Marinax hoje está mais propenso a fechar com o São Paulo. O Tasso perguntando se há algum interessado no Rayan do Vasco. Vasco que precisa de vendas, e Rayan que marcou gol na vitória do Brasil nessa segunda-feira contra o Paraguai, vitória por 3-1. O Rayan marcou um dos gols e foi titular jogando 87 minutos, tá? Primeiro gol do Rayan no Sul-Americano depois de 7 jogos. E é legal contar que com a vitória do Brasil por 3-1 contra o Paraguai, o Brasil está garantido no Mundial, ia falar Mundial de Clubes, no Mundial Sub-20, que está marcado para o segundo semestre e vai acontecer no Chile. Não sei se vocês estão sabendo, mas o hexagonal. Mas o Sul-Americano Sub-20 agora está numa fase hexagonal e 4 dos 5 é que o Chile está disputando a hexagonal e já está classificado por seu país sede. Então só um vai ficar de fora, né? E a verdade é que o Brasil, com essas 3 vitórias na fase final, vitória por 1-0 contra o Uruguai, vitória por 1-0 contra a Colômbia e vitória por 3-1 contra o Paraguai, está classificado. Se o Brasil vencer a Argentina na quinta-feira, jogo marcado para as 10 da noite, o Brasil também assegura o título do Sul-Americano e também reage e responde depois da derrota por 6-0 para a Argentina, que abriu a participação do time do Ramon Menezes. Por mais que a sequência seja boa, de 3 vitórias seguidas no mata-mata, o trabalho do Ramon segue bastante ruim, tá? Benjamin Garré, atacante argentino que pertence ao Kili... Deixa eu só pegar o nome, porque esse nome é difícil. O Sovetov é fácil, a parte do Sovetov é a mais fácil. Mas o Krylia Sovetov, esse é o nome do time que detém os direitos econômicos do Garré. O Vasco já havia tentado contratar o Garré na metade do ano passado sem avanços. Agora, as tratativas foram retomadas. A ideia do Vasco é contratar esse jogador por empréstimo com opção de compra. E o que está pegando hoje são as condições da opção. O Krylia Sovetov gostaria do empréstimo com obrigação de compra, e o Vasco quer condicionar isso a metas, especialmente porque o Garré tem encontrado dificuldades físicas, não tem jogado tanto quanto se imaginava. Temporada atual de 16 partidas, 1 gol e 1 assistência, tá? Números que contrastam com a temporada passada, em que o Krylia Sovetov teve nesse jogador, tô pegando aqui os números, temporada passada 25 jogos, 9 gols e 3 assistências, tá? Na atual temporada só 1 golzinho. Benjamin Garré não vive uma boa fase por lá. Depois de um jogo decepcionante, acho que essa palavra resume bem o sentimento do torcedor do Vasco, está decepcionado com a postura, com a atuação, com o desempenho do time nesse campeonato estadual. Peço a você o seu like, é a mãozinha que está aqui embaixo, é a maneira que você tem de dizer que gosta do nosso conteúdo e pode fazer com que o YouTube entregue para outros vascaínos. Comenta aqui o que você está achando do Vasco nesse campeonato estadual. Restam 2 rodadas ainda, 2 clássicos, Flamengo e Botafogo. O que esperar desses jogos? Se inscreve se você é novo, dá essa moral e vamos juntos, vamos bater papo. Estou muito decepcionado, muito mesmo, muito, porque não esperava tamanha apatia, tamanha falta de entrega de alguns jogadores. Estou muito decepcionado, mas olha, é do tamanho do salário do Payet, com o que ele vem desempenhando em campo. Ontem, mais uma vez, uma atitude em campo, uma atuação medíocre de um jogador que não é medíocre,
mas a atuação foi medíocre. Em 2 oportunidades, ele teve a oportunidade de tirar um coelho da cartola, de ser um cara diferente. O Payet não pode ganhar o que ele ganha e entregar só o que ele entrega. Se ele fosse um garoto que acabou de subir das divisões de base, amedrontado, o momento não é bom, toca a bola de lado, pegou a bola do lado, cruza, não tenta uma jogada individual, não arrisca, não balança, não bate no gol, eu entenderia. Se o Zuccarello fizesse isso, mas não o Payet. Um cara que usa a camisa 10 do Vasco, que já foi do maior ídolo da nossa história, Roberto Dinamite, do Edmundo, por exemplo. E ele fazer o que ele faz? Nada. Ele pega a bola, toca de lado, toca para trás, vem buscar jogo perto do volante, toca de lado, toca para trás. Tá perto da área, cruza pro Payet, busca o Payet o tempo todo. Teve uma bola no segundo tempo que ela sobrou a feição para ele dar no gol. Ele foi por elevação. Ainda no segundo tempo, ele tabela com o Piton. Quando ele estava dentro da área, ele podia pegar e dar no gol. E não dá no gol. Ah, ele está sem confiança. Não pode. Um jogador na idade que ele tem, com a estrutura que ele tem, com a estrutura financeira que dá a ele a tranquilidade de jogar futebol só, não se preocupar com nada, não pode entregar só isso. É pobre, é muito pouco. Pô, Fábio, mas só o Payet não está entregando? Só o Paulo Henrique entregou ontem. Eu vou inverter o jogo. Ninguém jogou absolutamente nada. 3º jogo seguido em que o Vasco tem um futebol medíocre, um futebol pobre. Daqueles jogos em que você quer ir embora, quer desligar, está sangrando a tua vista, você não quer mais ver. Esse tem sido o futebol apresentado pelos jogadores comandados pelo Fábio Carille, que também tem a sua participação sim. Fábio é cedo, apenas 1 mês de trabalho, 7 jogos, 3º jogo apenas que joga mal. Repertório. O Vasco está um amontoado. O Vasco tem sido um samba de uma nota só. Joga com 3 volantes e ele vem jogando assim. Não abre mão disso. Aí quando abre ele empilha atacantes, empilha meias e não tem uma estrutura. Por que o suíço demora a entrar quando entra? Por que o Alex Teixeira está no banco e nem entra? Ou às vezes entra? Por que o Souza fica no banco e nunca entra, mas às vezes vira titular? Por que o Jean Davi ontem virou solução? Por que o Puma não entrou? Já ouviu tantas perguntas sem respostas? Algumas ele tem resposta. O GB está indo embora, sendo vendido. E tem que vender. Todo clube vende. Agora vão começar os chorões de plantão. Não, está vendendo joia da base. Tem que vender, faz parte do futebol, sim. Ah, mas o substituto do Verratti podia ser ele. Não ia ser. Vende. Se ele passar no exame médico, porque ele vem de uma grave cirurgia do joelho. E ele disse que o substituto do Verratti é o Ryan, que está com a seleção sub-20 e se classificou para a Copa do Mundo. Ok, legal. É mais um que no meio do ano o Vasco quer vender. E faz parte. E o futebol é negócio. Ele é paixão para nós. Mas ele é um negócio para o clube. E está certíssimo. De vender bem o GB, de vender bem o Ryan, perfeito. Isso aí não entra em discussão. O que entra em discussão é a falta dos reforços. O Vasco continua sem os pontas. O Zuccarello, o Alegria, não podem ser as soluções hoje. Quem sabe um dia, hoje não. Hoje eles têm que ser a composição. Eventualmente eles vão entrar. Será que o Coutinho joga sábado, 9h45 da noite contra o Flamengo? Será que o Paulinho volta? Passou da hora de avaliar tudo. Continuação do Payet, continuação do Coutinho, interrupção dos contratos do Alex Teixeira e do Souza. De novo, torcedor, essa conta aí passa de 3 milhões de reais. É muito dinheiro para nada. Nós, vascaínos, utilizamos da memória afetiva para garantir a presença desses jogadores, à exceção do Payet, que não tinha nenhuma memória afetiva com o vascaíno, mas nós, carentes de um ídolo, enxergamos nele esse potencial que não se reverteu em campo. Ele não conseguiu converter-se para ser um ídolo, não é. Ele é um jogador que respeita muito a história do Vasco. Respeita muitos torcedores, mas está longe de ser um ídolo. Ele não pode estar, o Payet,
na mesma prateleira de Roberto Dinamite e Edmundo, por exemplo. Esses são ídolos. Craque também não é. Com a camisa do Vasco, não é. Um grande jogador? É, mas que deixa a desejar no Vasco. Aponte para mim um jogo grande que o Paê decidiu. Um jogo grande. Não teve. Nenhum. Clássico, então? Esquece. Vem mais um sábado. Sabe o que vai acontecer? Se ele entrar em campo, como titular no segundo tempo, vai se esconder do lado esquerdo. É o que ele faz. A culpa é dele? Não, de quem escala, de quem posiciona, de quem não cobra. E o Coutinho vai jogar? Ou mais uma vez não vai conseguir ter sequência? Lembra aquelas perguntas que eu fiz lá atrás? Você já se perguntou por que o Memphis Depay joga? Você já se perguntou por que o Lucas Moura joga? Você já se perguntou por que o Oscar joga? Quer mais exemplos? Jogadores que vieram de fora e performam e os nossos não? Talvez porque a nossa memória afetiva faça passar um pano nesses caras, que tem uma história muito bonita. Alguns, como Coutinho, Alex Teixeira e Souza, amam o Vasco e ninguém desconfia disso, mas não conseguem mais entregar. Vou me usar de exemplo. Eu tenho 47 anos. Não consigo mais jogar futebol com garotos abaixo de 25, de 30 anos para baixo. Não é questão técnica, é questão física. O meu corpo não consegue mais enfrentar esses jogadores de pelada mais novos, como eu enfrentava na idade deles, 25 para 25 anos, 20 para 20. Hoje o meu corpo não obedece. Hoje, o físico do Alex Teixeira, do Souza e do Coutinho não obedece mais à cabeça deles. Que querem, mas o físico não responde. E quem paga? O torcedor. E o Coutinho, e o Paê? O Paê é uma verdadeira incógnita, mas é uma incógnita muito cara. De novo, torcedor, eu estou decepcionado com o que o Vasco tem apresentado. A forma como o time não reage, a forma como o time não apresenta evolução. 3 jogos decepcionantes. 3 jogos para esquecer. A sorte do Vasco, que a concorrência está ajudando bastante. O time está no G4. Mas se passar para a semifinal e pegar qualquer um dos adversários hoje dentro do G4, o Vasco não passa. Isso é decepcionante. Até quando? Alguém vai se cobrar ou vai cobrar os jogadores no vestiário? Alguém vai dar um soco na mesa e falar, peraí, é isso que a gente vai apresentar? Quando fecha a porta, entre os jogadores há essa cobrança? Eu não vejo. Porque se há, não está tendo resultado nenhum. Jogo após jogo, só piora. E sábado contra o Flamengo, clássico é clássico, ok? Muita coisa pode acontecer. Ou no caso do Vasco, nada. Vamos lembrar como é que foi o clássico com o Fluminense? É melhor ter um bom dia. Até mais tarde, torcedor. Torcedor vascaíno, a situação do Vasco está muito complicada, né? Em questões futebolísticas. O Vasco sofreu para conseguir contratar jogadores para o seu ataque. Vem sofrendo, na verdade. O Vasco não consegue achar um nome e conseguir fazer ali o jogador vir para o clube. Quando não é falta de dinheiro, é falta sim, de uma negociação mais tranquila. O Vasco encontra muitas dificuldades. E agora o Vasco volta a negociar com Benjamin Garré. Jogador que está num time aí, nome complicado de se falar, mas vamos focar no jogador. Segundo o jornalista Nicola, o jogador, em 16 partidas na temporada, o jogador fez um gol. Um gol. Atacante. Ele sofre com lesões. Tanto que o Vasco quer fazer um contrato de produtividade para poder renovar com o jogador. O jogador viria por empréstimo e o Vasco com obrigação de compra de produtividade. Se o jogador entregar, né, cumprir as metas, o Vasco contrata o jogador em definitivo.
Já o clube lá que ele tá não quer dessa forma, quer vender já de uma vez, quer se livrar já do atleta. Acho melhor o Vasco esquecer esse cara. Não tem como, não tem condições. O jogador que já vem de histórico de lesões e também não entrega o que se é esperado. Pode ser que ele chegue no Vasco e desenvolva um bom futebol, mas pode ser também que não. Então eu acredito aí que é praticamente carta fora do baralho, é tiro no escuro. Então, no momento que o Vasco vive, o Vasco precisa que chegue um jogador para resolver, não uma aposta. Deixe sua opinião nos comentários, não esqueça de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.